Muy buenos días, amables Muito amigos bom dia, amáveis amigos, presentes presentes los que están e os que estão en diferentes em naciones, diferentes nações, ministros, ministros, congregações iglesias e igrejas en em diferentes países. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, Que as sean bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sobre sejam todos sobre ustedes todos y vocês sobre mí e también, sobre mim também. en el nombre No nome del Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Para esta ocasión leemos Para essa ocasião, en Génesis vamos capítulo ler em Gênesis, 22, capítulo 22, versos 1 en adelante, donde dice: versículos 1 em diante, onde diz: Esto fue cuando Dios Isso mandó a foi Abraham quando Deus mandou Abraão a la tierra à terra de Moria. de Moriá. Aconteció después de estas cosas que Depois probó Dios dessas a coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraham, Abraão. y respondió E este respondeu: Eis-me aqui. y dijo: Toma ahora Então tu hijo, disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, tu único Isaac, teu quien único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá y ofrécelo e allí en oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que yo te diré. que te mostrarei. Abraham se levantó muy de mañana Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, y enalbardó albardou o seu jumento, y tomó consigo dois de seus servos e a Isaque, seu filho. y cortó leña, Tendo cortado lenha para o holocausto, y se levantó partiu para o lugar y fue al lugar que Deus le dijo. lhe dissera. Al tercer día Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos y e viu o lugar de longe. Entonces dijo Abraham a sus Disse siervos: Abraão aos seus servos: Esperad aquí Ficai-vos aqui con el asno, com o jumento, y yo eu y el muchacho e o iremos rapaz iremos hasta allí, até y lá, adoraremos, e havendo adorado, y volveremos voltaremos a vós. Y tomó Abraão a lenha do holocausto y la puso sobre Isaac, e a su hijo. pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo y el cuchillo, e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Entonces habló Isaac Então a Abraham, disse Isaque a Abraão, seu pai: y dijo: Padre mío. Meu pai. Y respondió: Respondeu Abraão: Heme aquí. Eis-me aqui, meu filho. Y él dijo: Perguntou-lhe Isaque: He aquí el fuego y la Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali o altar e sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar em cima da lenha. Deitou-o no altar em cima da lenha e, estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou, dizendo: Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou e viu atrás de si um carneiro
trabado preso en un zarzal pelos con chifres por sus cuernos. entre os arbustos. Y fue Abraham Foi Abraão, tomou o carneiro y lo ofreció e o ofereceu em holocausto em lugar de su hijo. de seu filho. Y llamó Abraham Assim el lugar, chamou Abraão aquele lugar, llamó Abraham el nombre assim de chamou aquel Abraão lugar, aquele lugar de o Senhor proverá. Por tanto se dice hoy, Daí en el dizer-se, monte de daí Jehová será provisto. se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Y llamó el ángel de Jehová a Então o Abraham anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde el cielo desde o céu y dijo, e disse, por mí mismo, por mim mesmo jurei, dice Jehová, diz o Senhor, que por cuanto has porque hecho esto fizeste isto y no has rehusado e não tu me hijo, negaste o teu filho, o teu único filho, de cierto te que bendeciré deveras te abençoarei y e multiplicaré grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu y como la e arena como a areia que está, a la que está orilla na praia do mar. Y tu A descendencia tua descendência poseerá las puertas tomará de posse sus enemigos, das cidades dos seus inimigos, y en tu simiente e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, por cuanto obedeciste, porque obedeceste a minha voz. por cuanto obedeciste. Porque obedeceste a minha voz. Que Dios bendiga Que Deus abençoe nuestras almas nossas almas con su palabra, com sua palavra nos permita e entender. nos permita entendê-la. Dios Deus proveyendo provendo en el tiempo no tempo del fin. do fim. Pueden tomar asiento Podem si quieren, sentar, queiram ter la bondad. a bondade. Dios proveyendo en el tiempo. Deus provendo no tempo do fim. Dios Deus provee provê todo tudo lo que Él o ha que prometido. Ele prometeu. Pero tenemos que Mas comprender temos que compreender que hay una forma, que há uma forma, camino um caminho establecido por estabelecido por Deus, Deus, provista uma por forma Deus provista por Deus para obter, para obter, para Deus para cumprir o que Deus cumprir o que prometeu y para el pueblo e para o povo obter aquilo que Deus que Deus ha prometido. prometeu. Por lo tanto, Portanto, temos temos que compreender que compreender que se estamos esperando que se algo de estamos Deus, esperando algo de Deus, há uma forma provista por Deus para obtenerlo. obtê-lo. Um caminho. Deus nos Deus estará não sairá dessa forma provista por Ele para fazer o que Ele prometeu. Tem que ser de acordo à forma provista por Deus para o ser humano. Por exemplo, para o tempo de Adão e Eva, para viver eternamente, fisicamente, tinham que se manter firmes no que Deus disse. Ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden e também a árvore da vida. Cada árvore produz de acordo à sua semente. E Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comesse,
nesse dia morreria. Ou seja, se haria mortal. Se tornaria mortal. E isso depois ele o fez saber à sua esposa. Pois ainda Eva não tinha aparecido em corpo físico. Ela estava em Adão. Porque Deus criou o ser humano, a Adão, varão e fêmea. E quando ela aparece fisicamente, tirar do seu corpo de uma costela que Deus tomou de Adão e formou Eva, o corpo de Adão era do pó da terra, portanto, era do pó da terra Eva também. Mas já o pó da terra estava em forma de carne, ou seja, tinha passado a uma etapa nova. E agora, Eva não se manteve no caminho provisto por Deus para se manter vivendo eternamente, fisicamente, sendo o primeiro casal na Terra, através dos quais se povoaria o planeta Terra. Tudo o que eles fizessem iriam herdar os seus descendentes. E agora, ao Eva sair do programa divino e depois influenciar para que Adão também saísse, trouxeram para eles e para sua descendência a morte física, a morte, a vida eterna, que é a morte mais terrível, porque o mais importante é a vida eterna. E a morte, a vida e a morte da vida eterna. Onde se perde a vida eterna é a morte mais terrível. Porque uma pessoa pode perder a vida do seu corpo físico, mas continua vivendo. Mas, se perde a vida eterna, não pode viver eternamente. Mas há um caminho provisto por Deus para ser restaurado a vida eterna. Vida que todo ser humano deseja. Porque mesmo que vivamos muitos anos nestes corpos mortais, haverá um final para estes corpos. E se a vida nestes corpos é tão boa, tão importante, tão agradável, como será em um corpo eterno, imortal, incorruptível, glorificado, jovem, para toda a eternidade? E agora, encontramos que entre os gentios
La iglesia del Señor A igreja do Cristo Senhor Jesus Cristo passou por diferentes por etapas, diferentes etapas, digamos, 7 etapas, e agora nos encontramos na etapa que corresponde à era de ouro da igreja, a era de pedra angular, a era para a vinda do Senhor. Mesmo que em todas as eras, os crentes em Cristo tinham que estar esperando a vinda do Senhor, mas seria para depois das 7 etapas da igreja, etapas que foram representadas nas 7 igrejas da Ásia Menor mencionadas no livro do Apocalipse, capítulo 1, e o capítulo 2 e capítulo 3 também de Apocalipse, do Apocalipse. Nessas igrejas e a cidade onde esteve cada uma dessas igrejas se refletiu lo que sería la iglesia, cómo sería, qué cosas estarían sucediendo, y en la ciudad se reflejó. O que seria a igreja, como seria, que coisas estariam acontecendo, e na cidade se refletiu como estaria a humanidade, o território onde se cumpriria essa etapa da igreja. E no pastor de cada uma dessas igrejas da Ásia Menor mencionadas no livro do Apocalipse, se refletiu o mensageiro correspondente a cada era. E a mensagem correspondente a cada era. Para cada etapa da igreja ou cada era da igreja, Deus, desde antes da fundação do mundo, ordenou, determinou a mensagem correspondente a cada era e sempre gerando ao redor de Cristo. E para o cumprimento do que Deus prometeu para cada era, houve uma forma provista por Deus, como também para o povo hebreu, que esteve cativo, vivendo como escravos no Egito, de acordo ao que Deus tinha dito a Abraão no capítulo 15, versículos 12 ao 19, que disse: tua descendência, tua semente será ou viverá ou será escrava. Vamos lê-lo. Está fazendo um pacto primeiro e depois vai falar. Capítulo 15, versículo 7. Versículo 4 em diante diz: ao que lhe veio a palavra do Senhor,
no te heredará este homem não será o teu herdeiro. Ou seja, um escravo nascido en la casa de Abraham, na casa de Abraão, sino mas el hijo tuyo, aquele que de tuas entranhas sair será o teu y a herdeiro. través de Sara todavía E no había através de Sara ainda não tinha tido tenido un hijo. um filho. Y lo llevó Então o fuera. levou para fora. Era de noche, una Era noche de estrellada. noite, uma noite estrelada, e o levou para fora Y le dijo, e disse: mira ahora Olha, los cielos, agora para o céu e conta as estrelas, se as podes contar. y en un cielo estrellado, E num céu estrelado, ¿podría usted contar las você estrellas? poderia contar as Ya estrelas? cuando va por el Já cielo, quando vai pela número 100, se le olvida dónde comenzó. se esquece onde começou. Ya se le olvida la cuenta, Já se porque esquece son millones a conta porque são milhões que há en el no firmamento firmamento que se ven. que são vistas e milhões que não se veem. Y no solamente está E não somente está la creación, a criação, o mundo visível, mas também o invisível en otra em outra dimensión. dimensão. Del mundo invisible Do mundo invisível es que viene é que vem el mundo visible. o mundo visível. El mundo invisible O mundo materializado. invisível se materializando. Cuenta las estrellas. Conte as estrelas, se as podes contar. Y le dijo, E disse: así será. Assim será a tua descendência. Y creyó a E Jehová, creu no Senhor, y le fue contado. ele foi contado por justiça. Y le dijo, E disse: yo soy Jehová. Eu sou o Senhor. Esta versión Essa versão usa el nombre Jehová usa o nome Jeová para Dios. para Deus. Otras versiones Outras versões usan el nombre usam Yahvé, o nome de Yahvé ou Yahweh ou el Señor, o Senhor o el Eterno. ou o Eterno Assim por el ou assim por diante. Y le dijo, Ele disse: Eu sou o Senhor, que te saqué que de te la tirei tierra, de Ur dos te saqué de Ur caldeus, de los caldeos, para dar-te heredar por herança essa terra. Y él respondió, Perguntou-lhe Abrão, aunque estaba habitada e recorde, mesmo que estava habitada, o dono de la tierra, da terra Dios, é Deus. Dios dice, Deus disse: mío es el mundo, la tierra, Meu é o y su mundo, plenitud. a terra e sua plenitude. Por tanto, todo le Portanto, pertenece tudo a Dios. pertence a Deus. Y aún E até todo lo que habita tudo que habita en el planeta Tierra no planeta Terra também. también. Recuerden que él tiene el Recorde que ele tem um título título de de propriedade, livro que é o livro selado selado com 7 selos de Apocalipse capítulo 5, o qual Adão o perdeu quando pecou. Esse é o livro da vida eterna, o título de propriedade da vida eterna, onde são escritos os nomes das pessoas que viverão eternamente. Recordem que Cristo disse: Vossos nomes estão escritos nos céus. Ele disse, e Abraão disse, e respondeu: Senhor Jeová, em que conhecerei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. É que vai fazer um juramento, um pacto com Abraão,
de que vai dar essa tierra. essa terra. E tomou ele todo isto, E ele tomou tudo isso e o partiu pela metade e pôs cada metade uma em frente da outra, mas não partiu as aves. E descendiam aves de rapinha. Então as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Quando se fazia, era feito este pacto, uma parte do animal se colocava de um lado e outra parte no outro lado. E a pessoa se colocava no meio. Mas ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão e lhe sobrevieram grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Na quarta geração, voltarão para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. E agora vejam, Deus diz sobre da sua descendência, pelo que vai passar, vão ser escravos, vai ser escrava a sua descendência, e serão oprimidos 400 anos, e isso se cumpriria no Egito, mesmo que aqui não diz que vai ser no Egito, mas se cumpriu lá no Egito. E agora, aos 400 anos, 430 anos, foram libertados. Podiam ser libertados antes, porque Moisés apareceu aos 390 anos. Portanto, teriam uns 10 anos para preparar tudo para o êxodo, mas porquanto rejeitaram, Moisés se foi a Midian a viver. Lá se casou com Séfora, teve 2 filhos, e lá fez sua vida por 40 anos. Mas, vejam vocês, os profetas nascem profetas. Os profetas são enviados do céu. Por isso, em Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 24, nos diz: o Deus dos espíritos dos profetas. Vamos ver como diz. Mas tende chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos escritos nos céus, onde estão escritos, pois, no livro da vida do Cordeiro, que é o livro selado com os 7 selos de Apocalipse, capítulo 5. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Os espíritos dos justos aperfeiçoados. A Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. E agora vamos ver capítulo 22 de Apocalipse, versículo 6 diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor,
O Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O Deus dos espíritos dos profetas. Os espíritos dos profetas, os corpos angelicais, teofânicos dos profetas são de Deus e vêm de Deus para ter seus ministérios aqui na terra. Por isso, em Hebreus capítulo 1, São Paulo nos diz, no versículo 14, não são todos espíritos enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Aí temos os espíritos ministradores que vêm ministrar a palavra, esses espíritos de Deus, esses espíritos dos mensageiros dos profetas que vêm para ministrar a palavra aos que serão herdeiros de salvação, aos crentes em Cristo. E de etapa em etapa, de era em era, Deus envia um espírito ministrador à sua igreja e tem aí a forma provista por Deus para a palavra de Deus correspondente a esse tempo vir e assim surgir a mensagem correspondente a esse tempo. Vem a mensagem a esse mensageiro, a esse homem, onde está um espírito ministrador de profeta. Ele capta a palavra, porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Para que venha a palavra de Deus ao povo de Deus, Deus tem que enviar um espírito de profeta, porque é aos profetas que vem a palavra de Deus para cada era e para cada dispensação. Se é uma mensagem para uma dispensação, então o mensageiro tem que ser um mensageiro dispensacional e, consequentemente, é um profeta maior, dos quais há somente 7 profetas dispensacionais que são o tipo de profeta maior que Deus tem e envia à terra. É um espírito de profeta maior que é enviado à terra em carne humana no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como enviou em outras eras e outras dispensações esse tipo de espírito de profeta dispensacional. Adão era um, Sete era outro, Noé era outro, Abraão era outro, Moisés era outro, Jesus era outro, e para o último dia temos a promessa de que Deus enviará os ministérios das duas oliveiras e enviará o ministério de Cristo à sua igreja. Portanto, assim como foi provista a forma de Deus para o povo em eras e dispensações passadas, onde veio a mensagem de Deus por meio do Espírito de Deus através de um homem, assim sempre foi, porque essa é a forma de Deus. E Deus não muda sua forma. Mesmo que em muitos tempos quiseram mudar a forma de Deus, mas não se pode mudar a forma de Deus
Quem tentar mudar a forma de Deus busca um problema grande, porque não pode nem tirar nem acrescentar à palavra de Deus. E se encontrarão sempre acrescentando ou tirando da palavra de Deus os que tratam de mudar a forma provista de Deus para cada era ou cada dispensação. Para Israel, sempre Deus teve um profeta mensageiro. E para o último dia terá os ministérios de Moisés e Elias, operados pelo Espírito Santo. Não será Moisés literalmente, nem Elias literalmente. Será um profeta como Moisés e será um profeta como Elias. Porque quando ele anuncia, promete enviar um profeta e usa o nome de um profeta que já veio no passado, isso significa que enviará outro profeta com o espírito e virtude daquele profeta que tinha enviado. Por exemplo, temos o profeta Elias que disse numa ocasião, pelo capítulo 17 de 1 de Reis, capítulo 17, capítulo 17 de 1 de Reis e o capítulo 18, versículo 41 a 56, ele disse: não haverá chuva, nem orvalho sobre a terra, a não ser pela minha palavra. E um homem que fale dessa forma e que esteja dizendo a verdade, é um homem onde está o Espírito de Deus manifestando seu poder. E é um homem que sabe do que está falando. Depois, no capítulo 18, ele disse a Acabe: houve uma seca de 3 anos e meio, o qual tipifica o tempo da grande tribulação também. E depois diz a Acabe no capítulo 18, regresse à tua casa, porque uma grande chuva soa. Mas antes disso, vejam vocês, Elias, antes de cair a chuva, e ter dito a Acabe que uma grande chuva soava e não havia nuvens. Mas como ele, sendo profeta, tem as duas consciências juntas, está vendo e ouvindo o ruído do aguaceiro em outra dimensão. Vamos dizer, está chovendo em outra dimensão. E isso vai materializar na dimensão terrestre. Na dimensão dos humanos. Diz a Acabe: vai para a tua casa, porque uma grande chuva soa. Acabe podia dizer: o céu está caloroso, quente o ambiente, não se vê as nuvens. E agora Elias está dizendo que uma grande chuva soa. Elias tinha ido ao monte. Digamos o Monte Carmelo. E esteve orando, levou seu servo, esteve orando, porque Elias disse: não haverá chuva nem orvalho a não ser pela minha palavra.
E não houve chuva, nem orvalho, por 3 anos e meio. Mas agora, encontramos que Elias, depois de dizer a Acabe, então, e disse Elias a Acabe, some, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Ele estava ouvindo em outra dimensão. E disse ao seu criado, sobe agora e olhe para o mar Mediterrâneo, que está para o oeste. O oeste de onde estava Elias. Ou seja, 2 vezes no oeste. Elias estava no oeste e então o mar estava ao oeste de Elias. Ou seja, território, oeste e mar, águas do oeste também. Disse a seu servo, sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse, não há nada, não há nada. E então disse Elias, volta lá 7 vezes. O 7 é muito importante. Aí. A 7ª vez disse, levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias, sobe, dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Agora Elias vendo, ou o servo de Elias vendo uma nuvem como a palma de uma mão, já sabe que está se materializando o aguaceiro. Porque primeiro vêm as nuvens carregadas de água. Em Amós capítulo 8, versículo 11 diz que haverá sede e fome. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E agora, não haverá chuva, chuva de bênção, chuva de ouvir a palavra de Deus. No último dia, a não ser pela palavra de Elias. Assim foi para a 7ª era da igreja, pela palavra de Elias foi que veio chuva de palavra de bênção. E para este tempo final, para a era de ouro da igreja, não haverá chuva, nem pão espiritual, nem chuva espiritual de bênção divina, a não ser pela palavra do Espírito Santo, operando o ministério de Elias para os judeus e operando o ministério de Jesus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. Assim é como virá a palavra prometida por Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo e para o povo hebreu. Essa é a forma provista por Deus para o tempo final. Vede, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículos 1 ao 6. Para que eu não venha e fira a terra com maldição.
com a maldição dos juízos divinos apocalípticos que vêm para o reino dos gentios, conforme a como está profetizado. Os ministérios de Moisés e Elias estarão dando a conhecer o que acontecerá. Estarão dando as notícias das coisas que Deus vai fazer no tempo final, no último dia. E os que escutarão poderão fazer algo para se protegerem dos juízos divinos que virão. Os que dirão: houve muitos falsos cristos, falsos profetas, que estiveram profetizando, dizendo que viria tal coisa, que viria tal juízo, e não aconteceu. Mas é que os imitadores, os personificadores, os falsos profetas e falsos cristos, vêm primeiro para que quando vier o verdadeiro, digam: esse é outro mais dos falsos cristos ou dos falsos profetas. Mas recordem, não pode ter uma nota falsa se não há uma nota verdadeira da qual tenham tirado uma cópia, o qual é falso, o que tiram de cópia disso. Mas há um original, do qual tiraram uma cópia, mas a cópia não tem valor. O que tem valor é o bilhete verdadeiro original. Quando veio Jesus, antes dele, tinham vindo Teudas e Judas, levaram muitos discípulos após si, morreram e tudo se desfez. Mas veio Jesus e disseram, pensavam que era igual. Mas houve um homem que disse, Gamaliel, se isso é o mesmo, vai se desfazer. Mas, se não é o mesmo, mas que isso é de Deus, não seja que vocês se encontrem resistindo a Deus. Porque quem se levante contra o programa divino, da forma provista de Deus, para o povo, conforme ao que Deus prometeu para esse tempo, quem se levante contra se encontra sempre lutando contra Deus. E, consequentemente, as consequências são o nome ser tirado do livro da vida e, consequentemente, perde a bênção da vida eterna. E agora, é importante conhecer qual é a forma provista de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. A forma que Deus tem para o tempo em que a pessoa vive, para Ele cumprir o que Ele prometeu. Para cumprir a promessa do regresso de Cristo aos judeus, a forma provista é as duas oliveiras. E a mensagem que estará vindo por meio desses ministérios de Moisés e Elias, das duas oliveiras. Para os crentes em Cristo, será a voz de Cristo, anjo forte que desce do céu, nos falando como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo suas vozes, e nos dando a revelação assim, do 7º selo, que é a revelação da vinda de Cristo à sua igreja.
para assim dar à sua igreja a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, o ministério de Cristo se repete no tempo final. O vimos repetido no reverendo William Branham e será repetido novamente no último dia no que foi prometido para a manifestação de Deus no meio da sua igreja, para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Sempre para Deus cumprir o que Ele prometeu, tem alguém. Porque, assim como Deus atuou por meio de Jesus Cristo e colocou em Cristo seu poder, Cristo colocou o seu Espírito e, consequentemente, seu poder em sua igreja e, por meio dela, esteve atuando de era em era. E, por meio dela, surgiram os mensageiros de cada era para trazer a palavra de Deus correspondente a cada era, a cada etapa da igreja e tornar uma realidade essa palavra prometida. Sempre para a palavra que Deus prometeu para a sua igreja, para cada era, aparece o mensageiro com um grupo dessa era. E assim é como Deus usa a sua igreja para cumprir o que Ele prometeu para a sua igreja. Por meio da sua igreja, Ele atua de acordo à promessa divina para esse tempo, de acordo à forma provista por Deus para esse tempo. E são chamados e juntados os filhos e filhas de Deus nessa etapa da igreja e assim em cada etapa da igreja do Senhor. Assim como foi para os judeus, também é para os cristãos. E agora, a forma provida por Deus para o tempo final, vimos que está prometida na palavra de promessa para a igreja do Senhor. Temos a promessa de uma manifestação plena do Espírito de Deus no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. E foi mencionada pelo reverendo William Branham como a terceira etapa, onde o poder de Deus vai ser manifestado quando vier um aperto para os crentes em Cristo. E também está a promessa de uma grande carpa catedral. Portanto, assim, como para o tempo de Noé, houve uma promessa e para a salvação houve uma forma provista por Deus, a construção de uma arca onde se salvariam Noé e sua família e animais e aves. Assim também, para cada era, há uma forma provista. Para este tempo final está a promessa de uma grande carpa catedral que foi vista pelo reverendo William Branham há muitos anos. E essa grande carpa catedral tem que aparecer em algum lugar no meio do cristianismo e tem que ser de acordo a tudo o que foi prometido que Deus realizará no meio da sua igreja. Portanto, Deus
operará por meio da sua igreja para que apareça essa grande carpa catedral. Porque Deus proverá. Deus vai prover essa grande carpa catedral. E vai prover as pessoas que vão trabalhar nesse projeto divino. E Deus vai cumprir sua promessa para a sua igreja para este tempo final. Aí é onde diz o reverendo William Branham que a terceira etapa vai ser manifestada. E o que vimos em parte manifestado no reverendo William Branham, esse poder divino operado pelo Espírito Santo no reverendo William Branham, realizando grandes maravilhas, sinais e milagres e trazendo a palavra, isso que vimos em parte manifestado, mas que já foi tirado porque ele partiu, será visto em toda a sua plenitude. Graças a Deus que Ele nos deixou a mensagem gravada e também já está escrita, e as eras e os selos também foram escritos nos dias que ele estava na terra. As eras foram escritas e depois, mais adiante, quando partiu, os selos foram escritos. Haverá uma obra do Espírito Santo com os crentes do último dia trabalhando nesse projeto divino. Terão a revelação para o último dia. Terão a forma provida por Deus para o cumprimento dessas promessas. Porque sempre há uma forma para cada promessa ser cumprida. E quando a pessoa vê a forma provida por Deus, aí entra e vem fazer parte desse grupo que estará trabalhando em prol da materialização, do cumprimento do que Deus prometeu para o tempo em que está vivendo. E agora, nós não temos que estar trabalhando no projeto da Arca de Noé, nem no projeto da construção de um tabernáculo lá no deserto, porque isso correspondeu a Moisés. E a Arca de Noé, pois correspondeu a Noé. E assim por diante. A cada um correspondeu o projeto divino, espiritual ou físico, ou ambos, correspondentes ao tempo em que viveram. E a nós, neste tempo, nos correspondeu estar na forma provida por Deus no projeto divino, correspondente ao último dia, trabalhando para que se torne uma realidade todas as promessas que Deus fez por meio de Cristo, através dos apóstolos e profetas, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo do último dia e para o povo hebreu também. Portanto, Deus proverá no tempo do fim para que se torne uma realidade tudo o que Ele prometeu para a sua igreja e também o que prometeu para o povo hebreu, para os judeus. A promessa é que chamará e juntará 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Deus proverá a forma provida por Deus será a única que conseguirá obter esses resultados que estão prometidos na Escritura. Poderão dizer, outros vieram e tentaram e não puderam, porque não tinham a forma provida por Deus, nem eles eram o instrumento provido por Deus para realizar esse trabalho.
Até o próprio reverendo William Branham tratou de ir a Israel, mas Deus o segurou, disse, não vá, não é o tempo ainda. Ou seja, que seria mais adiante. Mas para o tempo dele, não foi. Para o chamado dos 144 mil, ele, sabendo que o ministério de Elias estava nele operado pelo Espírito Santo, pois pensou que nessa manifestação quarta do ministério de Elias seria o chamado aos 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Mas depois foi revelado a ele e ele compreendeu que o ministério de Elias não é somente 4 vezes que é manifestado, mas 5 vezes. Portanto, na quinta ocasião em que o ministério de Elias é manifestado pelo Espírito Santo, aí está a forma provida por Deus para o chamado de 144 mil hebreus e para o ministério de Moisés se repetindo no último dia. Esse é outro dos ministérios que estão ligados ao povo hebreu. Elias foi profeta para judeus e gentios, e Moisés para os judeus, para os gentios para juízo, para os judeus para a bênção. E agora, podemos ver a forma prevista por Deus e provida por Deus para os judeus para este tempo final. Por isso, Malaquias capítulo 4 diz que Elias virá primeiro para eles. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor, grande e terrível. Não seja que eu venha e com destruição, com maldição, fira a terra. Ou seja, que há uma forma provida por Deus para os judeus, para o chamado de 144 mil judeus, onde serão chamados os que estarão representando as tribos perdidas em 10 dessas tribos, estarão representados todos os das tribos perdidas, mas são chamados os eleitos às relíquias no último dia. Mas os escolhidos da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, que são as tribos do sul e as do norte, são as 10 tribos. Agora podemos ver que há uma forma provida por Deus. Elias foi profeta também para as tribos do norte, e o mesmo Eliseu. E Moisés para todas as tribos. Algo grande está a caminho, algo grande está se preparando, algo grande começou a se mover. Disse o reverendo William Branham que será por um curto tempo, mas vai estar aqui. Isso que Deus prometeu. E os que conhecerão a forma provida por Deus para o tempo final, o verão. E vão ser parte do povo que estará recebendo as bênçãos de Deus para esse tempo, recebendo a revelação dos 7 trovões, recebendo a revelação do 7º selo, recebendo a revelação da vinda do Senhor para o último dia, para dar a fé, para serem transformados e raptados os crentes em Cristo do último dia.
la forma provista por Dios a forma provida por Deus tiempo final. para o tempo final. Dios Deus proverá en el tiempo no tempo do fim essa forma e conforme a essa forma a materialização de todo que de tudo o que ele prometeu para su iglesia, para a sua igreja. que no Que não se nos escapa nos escape la forma a provista por forma Dios, provida por Deus, ni la nem a materialización materialização de lo que Él do que ele ha prometido prometeu para el tiempo para o tempo final, para a sua igreja y para el pueblo e hebreo. para o povo hebreu. Muitos Muitos, años se han por preguntado, muitos anos, se perguntaram: quando será que a terceira etapa da qual o reverendo William Branham falou será manifestada? A resposta é simples. Quando a visão da carpa estiver em pleno cumprimento. Porque foi aí onde o reverendo William Branham disse que vai ser manifestada. Aí vão estar os ministérios correspondentes ao último dia. Aí vai estar a forma provida por Deus para a sua igreja e para os judeus também. E, mais claro, não devo dizer, falar, não convém, para que não haja imitações que interrompam o programa divino. Deus provendo no tempo do fim. E isso é conforme a forma provida de Deus para o tempo final. Deus não pode sair da sua palavra. Em qualquer lugar que verifiquemos o que Deus estará fazendo, dará escritura sobre escritura. Será Bíblia por todos os lados. Portanto, a forma provida de Deus é onde obteremos essas bênçãos que Ele prometeu, recordando que Deus proverá. Disse Abraão ao seu filho Isaque: meu filho, Deus proverá. Por muitos anos, muitos poderão ter se perguntado, e sobretudo, os que conhecem a mensagem do reverendo William Branham, quando e como se cumprirá o que o reverendo William Branham disse sobre a visão da carpa, sobre a terceira etapa, sobre a fé para o rapto. E a resposta sempre da parte da Bíblia é: filho, Deus proverá. Deus tem que prover para que se cumpra o que Ele prometeu à sua igreja. E será no meio da sua igreja o cumprimento de todas essas promessas. Deus provendo no tempo final. Quando os crentes estiverem vendo coisas que foram prometidas começando a se cumprirem e disserem: o que é que está acontecendo? Por que estão fazendo isso? Filho, Deus está provendo. É Deus provendo o que Ele prometeu.
Portanto, vigiemos o que Deus prometeu e vigiemos Deus provendo, porque essa é a forma correta, a forma de Deus, a forma provista por Deus para o último dia. Deus proverá a sua igreja para e o que Ele prometeu para este tempo final. E quanto mais rápido nos provir, mais rápido vamos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Mais rápido nos dá e recebemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Será como foi prometido. E essa será a forma provida por Deus para a sua igreja, para receber todas as bênçãos que Ele tem para a sua igreja, para o último dia, para o tempo final. E aí estão as maiores bênçãos que tenham sido dadas aos crentes em Cristo, a tal grau que nos dará a fé para sermos transformados e raptados e nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Continuem todos passando uma tarde feliz cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Que Deus os abençoe e guarde a todos.